Iniciando agora a apresentação do relatório 3 da disciplina de Radiação e Ondas Guiadas sobre propagação das ondas eletromagnéticas em meios não dispersivos e dispersivos, apresentado por Santos Soares. As ondas eletromagnéticas são uma forma de transportar energia ou informação, e suas características são que elas viajam em alta velocidade, ao se propagarem, apresentam propriedades ondulatórias e elas são irradiadas a partir de uma fonte sem a necessidade de um meio material. A propagação das ondas eletromagnéticas serão estudadas nessa apresentação nos seguintes meios escolhidos: o vácuo, para o meio não dispersivo, e a água do mar para o meio dispersivo. O meio é dito dispersivo quando a frente de onda caminha em velocidade diferente em cada frequência. Propagação em meios dielétricos com perdas. Esse é o caso geral da propagação das ondas eletromagnéticas, no qual derivam os demais casos. As ondas perdem energia à medida que se propagam devido à condutividade desse meio. Assumindo o meio linear, isotrópico e homogêneo, livre de cargas, com o ρ igual a zero, as equações de Maxwell na forma fasorial tornam-se da seguinte forma exposta abaixo. Determinando o rotacional de ambos os lados da equação C, exposta no slide anterior, e utilizando a identidade vetorial, obtém-se que o laplaciano do campo menos gama ao quadrado do campo é igual a zero, em que gama ao quadrado é obtido conforme a última equação desse slide. E gama é chamado de constante de propagação do meio, que é o mesmo que K usado em diversas referências. A equação 3, no slide anterior, que é a que tinha um laplaciano, ela é conhecida como equação vetorial homogênea de Helmholtz ou equação vetorial de onda. Gama é uma quantidade complexa, ou seja, gama é igual a alfa mais j beta. Alfa e beta são obtidas pelas fórmulas expostas nas equações à direita. Alfa é denominada constante de atenuação ou fator de atenuação do meio. É medida em Nepers por metro ou decibéis por metro. Já beta é o deslocamento de fase por unidade de comprimento, ou também chamada de constante de fase. Ela é medida em rad por metro. Então, assumindo que a onda se propaga ao longo de Z positivo e que o campo tem somente componente em X, temos que o campo é determinado pela primeira fórmula nesse slide. Então, substituindo lá na equação 3 e resolvendo, temos que os dois primeiros termos eles são nulos, pois o xs ele é uma função somente em z, e resulta em uma equação diferencial linear e homogênea. É uma equação de onda escalar, a qual tem a seguinte solução, considerando a onda se propagando em z positivo, em que o campo, né, na direção de z, ele vai ser a amplitude, o é zero, vezes Euler elevado a menos gama, aqui ou K, vezes Z. Então, retornando para a forma temporal, obtemos a equação conhecida como equação geral da onda. Propagação em um meio não dispersivo, que é o vácuo. Então, nós vamos fazer algumas considerações matemáticas que serão usadas na simulação computacional. Nesse caso, o sigma ele vai ser igual a zero, que é um meio sem perdas. O epsilon, a nossa permissividade elétrica, ele vai ser igual ao epsilon zero do vácuo. E o μ, nossa permeabilidade magnética, ele também vai ser igual ao zero. Dessa forma, as equações se reduzem a alfa vai ser igual a zero, lá na nossa constante de propagação. O beta ele vai ser igual a ômega vezes raiz de μ0, epsilon zero, que é o mesmo que ômega sobre c, que é a nossa constante, que é a velocidade da luz no vácuo. A nossa velocidade ela é ômega sobre beta, que vai ser igual à velocidade da luz, e o lambda é igual a 2π. Propagação em um meio dispersivo, e que nessa apresentação foi considerada a água do mar. Então, nesse caso, o K ele tem quanto a parte real quanto a imaginária. E o K ele é dado por ômega vezes raiz de μ epsilon complexo. Para simplificar as equações matemáticas, foi considerado esse epsilon complexo, que é dado por epsilon menos j sigma sobre ômega. A água do mar, na frequência de 1 GHz, que foi considerado também na simulação computacional,
O sigma, ele é igual a 4 siemens por metro e o epsilon foi considerado 81 vezes epsilon zero. Então, para o meio não dispersivo, né, a simulação computacional foi feita no MATLAB e dando uma explicada no código. Primeiro nós limpamos toda a janela de comando, todas as variáveis e fechamos todas as figuras. Colocamos uma frequência de 1 GHz, o ômega igual a 2πf, o epsilon, que nesse caso vai ser a permissividade elétrica no vácuo, o mi, a permeabilidade magnética no vácuo, né, que é igual a 4π vezes 10⁻⁷, o v, que é igual a 1 sobre raiz de epsilon mi, né, de mi epsilon, o lambda é igual a velocidade sobre frequência, nesse caso o alfa é igual a zero, né, já que é um meio sem perdas. O K, ele vai ser dado por ômega vezes raiz de mi epsilon, e que eu nesse caso aqui nós temos só o beta, né, então o beta ele vai ser igual ao nosso K. E embaixo tem esse K1, que é uma outra forma de calcular essa constante de propagação. Nós temos a amplitude, o E0 igual a 1, o período, que é 1 sobre a frequência, e declaramos um vetor para Z e fizemos um laço for para um tempo, foi definido esse tempo, né, de que começa em zero e vai até o período. Colocamos a equação para o campo, que vai ser a amplitude vezes cosseno de ômega t menos k vezes z. E plotamos o Z, eh, o campo elétrico, né, em Z. E também colocamos uma pausa de 0,1, em que foi possível observar a onda caminhando. Então é perceptível, né, foi perceptível que no meio não dispersivo, a onda ela não teve nenhuma deformação em seu parâmetro. Ela continuou da mesma forma todo o percurso que foi observado na simulação. Então, para o meio dispersivo, foi considerado praticamente o mesmo código. Eu vou explicar aqui as divergências em relação ao código anterior, em que, nesse caso aqui, nós temos um sigma, que é igual a 4, que é a condutividade, né, na água do mar, né, com a frequência de 1 GHz, o ômega definido da mesma forma, e nesse meio dispersivo também temos aquele epsilon complexo, que é o 81 vezes o epsilon zero, menos j sigma sobre ômega. O mi definido da mesma forma, o v, a velocidade, o lambda, a constante de propagação, a nossa amplitude, né, da equação da onda, o período, e o mesmo vetor z também ele foi considerado. Fizemos o mesmo laço for, mas o único porém é que nesse caso a equação de onda no campo, ela precisa considerar quanto a parte real quanto a parte imaginária de k, a nossa constante de propagação. Já nesse caso, com o resultado, foi observado e é possível concluir que a onda ela tem deformação, ou seja, a partir que ela atravessa, ela muda de meio, ela sofre uma atenuação. Então, ela sofre mudança em seus parâmetros, diferente da simulação anterior, que ela permanecia a mesma coisa. Então, essas foram as minhas referências bibliográficas utilizadas, e essa foi a minha apresentação do relatório 3.